Vão ser 7 dias de oração. Começaremos todos os dias às 6 horas da manhã, sábado e domingo também. Amém? Até domingo. Vamos orando. E interessante que Deus tem mostrado, tem falado, tem revelado sobre tudo que, como conhecereis a verdade vos liberta. Então, não serão apenas 7 dias de oração, mas aí a gente vai entender como o mundo espiritual e natural trabalha para nos prender, nos deixar escravo. E essas orações é aquilo que eu vou trazer para trazer clareza, verdade, discernimento, para que a gente possa avançar, romper no natural, no físico, no espiritual. Então não serão 7 dias de oração comum, mas serão 7 dias de verdade, de libertação. Será poderoso em nome de Jesus. Desde o início do ano passado eu tenho escrito sobre esse momento forte da história bíblica, onde o povo de Israel, os hebreus, eles saem do Egito e andam em direção a Canaã. O que eles vivem, os milagres, o tempo do deserto e tudo que acontece por ali. E dentro desse tempo, algumas coisas aconteceram e alguns estudos me levaram por lados que nem era o que eu estava buscando, mas que surgiu assim. Então, uma das coisas que eu li foi onde, na história humana, mostrava que as pessoas eram mantidas escravos. Na verdade, não era por correntes, não era por vigias e sentinelas apenas. Essa era uma parte física para assustar as pessoas. Mas o que na verdade prendiam elas era uma alimentação fraca, para que eles não fossem fortes, um excesso de trabalho, e dentro dessa alimentação fraca que trazia anemia, trazia fraqueza, trazia esse tipo de coisa, era uma alimentação pobre em muitas coisas, para que na biologia do corpo também atrapalhasse seu raciocínio, atrapalhasse sua forma de ver as coisas, te atrapalhasse de uma forma geral. Então, esses dias eu vou trazer um entendimento sobre o que te mantém escravo, não só espiritualmente, mas biologicamente, e te mostrar como que isso é feito hoje. Então, antigamente, quando os hebreus eram escravos, além de uma região, de todas as amarras naturais e físicas, como excesso de trabalho forçado, alimentação com anemia e tantas outras coisas, faziam eles um povo fraco, de mente fraca, que não conseguia avançar para romper as cadeias. E hoje em dia a gente continua sendo levado à escravidão, mas de uma forma diferente. Aquilo que prende a gente não é mais grilhões nos nossos pés, ou algemas nas nossas mãos, ou chicote nas nossas costas, mas ainda existe um Egito, um sistema egípcio que trabalha para que a gente seja preso. Eu vou falar de Egito, mas eu estou falando de um sistema do mundo, onde aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente respira, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve é feito de uma forma para que a gente continue escravo do sistema, para que a gente não consiga pensar direito, para que a gente não tenha força física, para que a gente não tenha energia e disposição para romper. Então, às vezes você quer uma ideia, às vezes você quer um insight, às vezes você quer uma estratégia, e você pensa e não consegue pensar. Isso se chama névoa na mente. É quando tem uma fumaça aqui na sua mente que atrapalha você de ver, você entender, você enxergar. Então serão 7 dias de decreto de liberdade em nome de Jesus. Amém? Lá em 1 Coríntios 6, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se a gente vai para a igreja, se a gente está na nossa casa, a gente limpa a nossa casa, a gente limpa a igreja, a gente cuida, se limpa as janelas para não ficar embaçado, certo? Então você limpa o chão, você limpa as paredes, banheiro, tudo. E aí agora para e pensa aí, você tem limpado a sua casa? Você tem limpado o templo do Espírito Santo? Ou você tem deixado o templo do Espírito Santo de qualquer forma? Como está o templo do Espírito Santo hoje? E se eu falar assim, você sabe me dizer se as janelas desse templo estão limpas?
A Bíblia fala que os olhos são as janelas, né? Janelas da alma. Então, assim, como é que tá as janelas da alma? Tá vendo tudo embaçado ou tá enxergando tudo? E aí a maioria das pessoas não sabe dizer. Porque não é só o que você assiste. Assiste é uma parte do que entra. Mas pensa comigo, ok? Se você para dentro da sua casa e você está com a janela fechada e você olha para fora, choveu, a temperatura está ruim e vem uma sujeira lá de fora e atrapalha a sua visão. A sujeira que está vindo dessa janela é de fora, certo? Então na hora que você para a chuva e você vai fazer a limpeza, essas coisas, você vai lá fora e passa um pano e tira toda aquela sujeira e volta a enxergar. A sujeira que vem de fora são séries, são filmes, são jornais, são notícias, são tudo aquilo que você vê. Agora existem sujeiras que são dentro, da parte de dentro da janela. Que você olha e se você passar um pano, você limpa ela. Então, são poeiras que acumulam na casa, são sujeiras que acumulam na casa. Dentro do nosso corpo, a gente pode falar que são toxinas que entram e embaçam as janelas de dentro do seu corpo. Então pensa, a janela da alma tem a parte de fora e tem a parte de dentro. E a gente esquece que a parte de dentro também precisa ser limpa. Pensa no seu corpo, como o Coríntios fala, mesmo Paulo fala em Coríntios, em um templo, uma casa, que você precisa limpar ali, que você precisa trazer todo um ajuste. Então assim, você precisa limpar também, biologicamente. Então a gente pensa que é só oração, pensa que é só isso, mas na verdade não é. A gente tem muito mais coisa envolvida além disso. Então hoje existem coisas introduzidas no nosso meio, na nossa alimentação, na nossa água e tudo, que nos impede de ver e ter a força, a energia, a clareza para avançar. Então, às vezes a nossa mente, os nossos olhos que a gente enxerga pelos olhos e a mente estão cheios de névoas mentais, com raciocínio lento, um raciocínio preguiçoso, difícil de pensar, porque eles estão sujos por dentro. E essas sujeiras são toxinas que entram através daquilo que a gente bebe e a gente come. Vou te dar um exemplo. A sua pasta de dente, ela tem flúor. O flúor é uma das coisas que faz essa névoa. Então, se você for num mercado, numa farmácia, 99 ou 100% da pasta de dente vendida contém flúor. Então, é um sistema egípcio para te escravizar onde você não vê. E ele te escraviza como? Deixando seu pensamento lento, fica letárgico. Você tenta, mas não consegue pensar, ter ideias criativas, ideias de romper com cadeias. Você continua preso num sistema. Então, por quê? Porque a luz tenta entrar e bate na janela embaçada. Ele não vai. Então, isso é muito interessante. Né? Então, aquilo que eu tenho feito, estudado e tenho escrito, mostra que Deus, que Ele quer a gente na terra da promessa. Ele quer a gente crescendo, Ele quer a gente vivendo o melhor dessa terra, Ele quer a gente rompendo em todas as áreas. Mas existem coisas que só a verdade vai libertar a gente. Então quando você começa a entender o que o flúor faz, qual que é o poder do açúcar no nosso corpo, como ele faz mal no sentido mental, no sentido de energia, no sentido de te paralisar, você começa a ver que vários tipos de bebidas e alimentos vêm para quê? Vêm para nos tornar escravo, porque deixam um povo fraco, um povo sem ideias de como romper com as cadeias, que continua no trabalho que cansa, aonde não tem força, um pensamento que é reduzido porque não tem aquele pensamento em toda a sua capacidade de planejar ideias que prosperam, que acha caminhos, acha saída, e você continua escravo do Egito sem perceber. Só que é uma escravidão em correntes invisíveis, que não são só espirituais. Amém? Eu vou falar sempre algo aqui assim. Então, hoje já pensei. Do flúor. Sua pasta de dente tem flúor? Não. Vai no mercado, dá uma olhada. Se no mercado perto de você vende pasta de dente que tem flúor, e se tem pasta de dente sem flúor. Vamos limpar esse templo em nome de Jesus. Não só daquilo que vem de fora, mas aquilo que está dentro de nós também. Então, serão tempos de oração, clareza e entendimento em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, vida de cada um que está aqui, Senhor, nessa live.
vida do Ricardo, do Denilson, Deus, em nome de Jesus. Pai, que hoje, nessa manhã, já abra, Senhor, nesse dia, às 6 horas da manhã, no horário, Senhor, de oração, de abertura do dia, de consagração do dia, que essa segunda-feira, essa semana seja próspera, seja avivada, seja cheio de milagres, de bênção, de conquistas, de vitórias, que seja uma semana, Senhor, repleta de boas notícias, Pai, em nome de Jesus. E eu oro, Deus, para que cada um que está aqui, Deus, nessa oração venha viver o teu melhor em todas as áreas. Se tem aqueles que se sentem pesado fisicamente, pesado mentalmente, com dificuldade, Senhor, de entender, de compreender tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que vem, de viver uma vida realmente livre, espiritualmente, no seu corpo, na sua vida, nas suas finanças, em todas as áreas, que o Senhor comece a guiar e quebrar cadeias hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo, Senhor, nessa manhã, todo espírito de letargia, que deixa pensamentos letárgicos, atitudes, ações letárgicas, Senhor, que impedem, Senhor, seu povo de agir, de avançar, Senhor, e conquistar a terra da promessa, Pai, em nome de Jesus. Que toda calcificação na percepção espiritual, discernimento espiritual, comece a ser quebrado hoje, Pai, em nome de Jesus. Que comece a ser uma limpeza interna e externa, Pai, de tudo aquilo que está como prisão em suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Levanta a força, o vigor, a energia, Senhor, dos valentes, dos guerreiros, das guerreiras, Senhor, que o Senhor tem chamado para esse tempo, Pai. Que venha uma unção de graça, que venha uma unção, Senhor, de força, que vai trazer uma limpeza, Senhor, natural e espiritual, uma limpeza do templo, Pai, do Espírito, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, Pai. Eu consagro, Senhor, cada célula do nosso corpo, cada hormônio, a nossa mente, cada um que está aqui, Senhor. Que a clareza de Moisés no monte venha sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que a clareza de, Senhor, de ouvir Tua voz, de perceber, Senhor, a Tua vontade, de ser guiado, Senhor, pela Tua voz, venha sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Nos leva, Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Viver a Tua vontade, literalmente. Que seja fácil, Senhor, te ouvir, discernir, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso discernimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sejamos prontos para ouvir a Tua voz, seguir a Tua direção. Senhor, usa-nos, Pai, nesses dias e abre o caminho, o entendimento, Deus, em nome de Jesus. De manhã, Senhor, nessa manhã, Senhor, às 6 horas, consagrando não somente as primeiras horas, mas todo o dia a Ti, Senhor. Que o Senhor venha colocar anjos, guia, para nos levar e nos conduzir, em nome de Jesus. O Salmo 5 diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu oro e espero em Ti. Senhor, eu declaro hoje saúde sobre os nossos corpos, Senhor. Disciplina, Deus, em nome de Jesus, para viver e fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Força e vigor para cuidar, Senhor, do templo do Teu Espírito Santo e alcançar o alvo, Senhor, de ter uma vida saudável, livre, em nome de Jesus. Que aqueles que estão doentes, declare agora que a minha saúde seja restaurada diariamente, pois o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara. O Senhor é o Jeová Rafá, Ele entra na sua vida e sara de toda enfermidade, de toda letargia do Egito que ainda está, em nome de Jesus. Deus, levanta agora um clamor, Pai, por cada vida, Deus, nessa manhã. Vem trazendo cura, milagre, quebra, Senhor, de maldição física, química, biológica e espiritual, em nome de Jesus. E nos leva uma semana, Senhor, de vida, de prosperidade ativa, cheia de energia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu vou falar um pouquinho cada dia da semana sobre esse entendimento. Entenda, não é só
espiritual. Existe uma parte biológica na nossa vida que precisa ser quebrado e que depende de nós. Então, começamos pelo flúor. Vá atrás, pasta de dente. Repare que está até na nossa água que a gente bebe hoje. Se você beber água da torneira, tem flúor. E o flúor é uma das coisas que traz uma névoa na nossa mente, que deixa o nosso pensamento letárgico, mais lento, com dificuldade. Em nome de Jesus. Então, assim, existe uma escravidão. E ela precisa quebrar na nossa vida em nome de Jesus. Então já começa vendo aí na sua casa, vendo só pasta de dente. Manda foto depois para vocês verem a minha. E vamos quebrar tudo aquilo que tem feito a gente viver a 40, 30 por hora, em vez de viver a 100 por hora, viver o melhor daquilo que Deus tem para nós. Amém? E aí é interessante que quando a gente começa a ajustar essa parte, a gente começa a perceber que isso é muito forte. Que tem pessoas que achavam que tinha depressão, mas que na verdade era excesso de flúor no corpo e falta de magnésio. Então, não era depressão, era uma prisão biológica. Excesso de flúor e falta de magnésio. Uma alimentação pobre em minerais, em vitaminas e com excesso de coisas que deixa a gente lerdo. E aí a pessoa entra em depressão. E na verdade é uma prisão, uma escravidão, que eu vou chamar de egípcia, porque foi uma das formas que o Egito escravizou o povo naquele tempo. Amém? Então Deus abençoe, uma semana abençoada e vamos para cima. Em nome de Jesus.